Boa noite, estamos começando mais um Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado. E eu tenho a satisfação de estar conosco nesta terça-feira à noite, o professor Carlos Alberto de Franco, a quem eu agradeço a gentileza, professor, de nos ceder esse tempinho para um bate-papo importante, porque é muito bom lhe ouvir. O prazer é todo meu. Uma alegria estar com vocês, à disposição de vocês para fazermos essa troca nesta tarde. Professor, eu começo lhe perguntando diretamente o seguinte: a pandemia estimulou o ativismo político da imprensa? Eu acho que nós estamos vendo um fenômeno no Brasil de polarização muito forte. E, de alguma maneira, pelo menos setores da imprensa estão envolvidos nessa polarização. O que eu observo é uma falta do que eu chamaria de uma informação mais factual, feita com profundidade, com solidez, com boa apuração. Está sobrando muito contrabando opinativo. Tem muita opinião dentro da informação, e isso não é legal. A opinião qualificada é importante, ela é necessária, mas ela tem que estar separada da informação. O público tem que olhar para a informação, para a qualidade da informação, pela seriedade da informação e também, obviamente, ouvir a opinião qualificada. Mas quando esses dois espaços se misturam, não é bom para a própria mídia e não é bom para a sociedade. E aí que a informação acaba sendo deturpada. Pode ser deturpada, na medida em que o leitor, o telespectador, o ouvinte, o internauta, está esperando receber informação e, na verdade, está recebendo uma informação editorializada, uma informação em que a opinião está metida dentro da informação. Então, essa separação é muito importante e acho que as empresas de comunicação têm aí uma grande oportunidade. No fundo, é recuperar o bom e velho ofício de fazer jornalismo. Apurar os fatos com profundidade, com seriedade e depois ofertar uma opinião qualificada. Misturar as coisas não é bom. Professor, eu gostaria até que o senhor me corrigisse caso eu esteja cometendo um erro. De um lado nós temos o repórter, do outro lado nós temos o comentarista. Com a chegada da rede social e com a abrangência da rede social, o comentarista acabou, de repente, ocupando mais espaço do que o repórter. Seria isso o conflito? Olha, eu vejo a coisa um pouquinho mais complicada. É evidente que com o advento das redes sociais, você antes tinha os veículos de comunicação que falavam para o seu público, sem outra intermediação, senão a conversa e o diálogo do veículo com o seu público. Hoje nós temos uma overdose de informação. Nós temos uma quantidade imensa de novos players, de novos protagonistas no mundo da informação, sobretudo no mundo digital, e isso confundiu um pouco o espaço. Eu acho que, como eu te dizia antes, na resposta anterior que te dei, é muito importante hoje recuperar o papel do repórter. O papel do repórter que sai à rua, que vai ver a vida, que tem cheiro de asfalto, que vai olhar a pessoa nos olhos. Isso é fazer jornalismo factual. Isso é ver a realidade e contar para o leitor, para o telespectador, para o internauta, uma bonita história, uma bela história. Outra coisa é a interpretação desses fatos. É a análise que se possa fazer desses fatos, que é legítimo. A opinião é legítima, desde que ela seja claramente mostrada para o consumidor da informação como dois momentos diferentes. Uma é o fato e outra é a interpretação que eu faço desse fato. Tá claro? Ficou mais ou menos claro? Não, entendi, ótimo, ótimo. Porque eu hoje atuo como um comentarista, mas eu sempre me sinto um repórter. Ótimo. Agora, e daí eu fico ouvindo o senhor e diz, pô, até que ponto eu não estou misturando as coisas?
e sim. daí eu estou desrespeitando não digo, mas eu não estou levando a informação verdadeira ou pura, que seria o termo mais correto, a informação pura para quem consome o nosso trabalho. Como proteger aquela pessoa que nos consome? Bom, em primeiro lugar, eu diria que você tocou num tema muito interessante. Eu acho que não podemos perder nunca a alma do repórter. Eu diria mais, eu acho que não se faz jornalismo opinativo, isso é, não se faz a análise dos fatos, senão a partir de um compromisso total com os próprios fatos. Isso é, na nossa alma, se fazemos jornalismo opinativo, tem que estar presente esse ativo fundamental do repórter, que é olhar o fato. Eu tenho que transmitir para o consumidor o fato. E depois de transmitir o fato, com objetividade e com clareza, eu passo para ele a minha visão desse fato. Isso é, quais são as consequências desse fato? Quais são as possíveis sequências desse fato? Eu já estou saindo da informação puramente factual e entrando na conjectura, na análise, na explicação do fato. Mas é preciso não confundir esses dois espaços, creio eu. Isso é melhor para o jornalismo e é melhor para a sociedade. Mas a gente percebe também, né, professor, a gente percebe que muitas vezes o fato é manipulado para atender uma opinião. Isso não é legal. Quer dizer, aliás, eu te digo mais. Normalmente, quando a gente faz bom jornalismo, quando você vai cobrir um fato, frequentemente, quando você vê a vida, você vê a realidade correndo na frente dos teus olhos, caem muitas das opiniões prévias que você tinha. E o jornalismo correto, o jornalismo de qualidade, é aquele que desconstrói, tem a coragem de desconstruir a própria visão, uma vez que ela foi confrontada com os fatos, e nós mudamos a nossa percepção. Por isso a importância de sentir o pulso da realidade. Nós não podemos fazer um jornalismo entre as quatro paredes da redação. Eu sempre digo que nos dias que correm, se eu não olho a vida, eu não sei nem como está o tempo. Às vezes o chamado pauteiro, que é aquele sujeito na redação que diz o que nós devemos ou não cobrir, se ele está numa sala sem janela, ele vai dizer o que é importante e ele nem está sabendo como está o tempo, se está chovendo, se está em sol. Então, é preciso a gente reencontrar-se com a vida real. Nunca, em nenhum momento como hoje, foi tão necessário o resgate da reportagem. A sociedade, o consumidor da informação, está pedindo reportagem. E nós temos o dever de ofertar reportagem de qualidade. Porque a reportagem, o fato é a essência da verdade, né, professor? E É a evidente. partir dali é o respeito com quem está nos consumindo. E eu lhe pergunto, até que ponto a rede social, as redes sociais, não acabaram criando dificuldades até de... Dificuldades não, mas eu vou reformular a pergunta. As redações hoje estão completamente lotadas. A saída para a rua é um fato inédito, entre aspas, mas as redações estão lotadas. Por quê? Porque as redes sociais acabam abastecendo a redação, mas aí ela prejudica a informação. Mas repare bem, se você observar, a rede social ela tem overdose de informação, mas não necessariamente tem informação qualificada. Se você observar a agenda pública, o que as pessoas discutem nas suas casas, numa reunião com a família, na reunião com os amigos, ela é 90% determinada não pelas redes sociais, mas pelas empresas tradicionais de comunicação. A agenda pública é determinada pelo que vocês estão dizendo aí, pelo que os grandes jornais estão dizendo. E a rede social o que faz é reverberar, é dar uma dimensão muito maior ao fato que foi posto na discussão pública pelas empresas tradicionais de conteúdo, pelas empresas tradicionais de informação.
Eu acho que elas continuam tendo um papel muito importante, não obstante as redes sociais têm um poder, digamos, de abrir o leque muito maior do que se esse leque estivesse colocado apenas nas empresas tradicionais de comunicação. Ok? Professor, nós continuamos num processo de transformação. Processo de transformação com a ascensão das redes sociais. Como é que o senhor vê o futuro do nosso jornalismo? Claro que o senhor já deixou bem claro que tem que ter como base o repórter, o fato, a busca do fato. Olha, eu sou um apaixonado por uma palavra: qualidade. O nosso futuro depende da qualidade do nosso conteúdo. Eu acho que hoje é muito difícil você pensar uma empresa tradicional de comunicação com o olhar que tinha no passado, isso é, de dar tudo, um leque imenso de informação, que nós temos redução de quadros, nós temos diminuição de pessoas trabalhando nas redações. Portanto, a nossa aposta não deve ser necessariamente na quantidade, mas na qualidade da informação. O que a empresa tradicional de comunicação deve aspirar é ser percebida pelo consumidor como importante, como necessária, como uma referência fundamental para a sua vida. Quer dizer, se eu quero ter uma informação qualificada, eu vou procurar nessa empresa. Eu sei que lá eu vou encontrar uma informação bem apurada, qualificada e bem transmitida. Eu acho que esse é o grande ativo de futuro das empresas de comunicação. Menos quantidade e mais qualidade. E o senhor acredita que a mídia impressa vai sofrer mudanças gradativas e, num futuro próximo, vai desaparecer? Eu não tenho dúvida nenhuma, quer dizer, eu sou, de alguma maneira você também, somos de uma geração analítica, não é? Uma geração não digital, ou pelo menos começamos no mundo não digital, e hoje estamos imersos nesse mundo digital. Agora, a molecada que está chegando agora, ela já chega com o chip digital no DNA. Ela já tem o chip digital no DNA. É É verdade. impossível imaginar que essa geração, daqui a 5, 6, 7 anos, vá consumir, eu creio, mídia impressa. Talvez você possa ter um tempo, digamos, de validade maior da mídia impressa em produtos muito de nicho. Por exemplo, jornalismo econômico, como The Economist, publicações que, de fato, estão focadas num nicho muito determinado e podem ter uma sobrevida maior. Mas eu acho que o futuro caminha realmente para a total digitalização e nós temos que estar preparados para isso e não ficarmos atemorizados com isso, mas ao contrário, ver as oportunidades que se escondem por trás desse imenso desafio. Porque hoje há uma disputa entre a rede social e a mídia tradicional? O senhor vê isso? Não, eu acho claramente que de alguma maneira, não propriamente uma disputa, mas há um estranhamento, né? Talvez por essa radicalização que houve no país e alguns consumidores acharem que a mídia tradicional está com uma posição um pouco radicalizada, foram se afastando da mídia tradicional e foram optando por blogs, enfim, por uma série de nichos do mundo digital. Eu acho que tem que haver, da nossa parte, em mídia tradicional, esse esforço de produzir informação extremamente qualificada para conquistar novos consumidores e, de alguma maneira, reconquistar consumidores que, eventualmente, nós tenhamos perdido. E como é que nós conquistamos novos consumidores e reconquistamos consumidores perdidos? Mostrando para ele que o nosso produto é indispensável para a vida dele. É indispensável pelo caminho dele na vida que ele tem diante dele. Quer dizer, ofertando um produto necessário, um produto que seja imbatível pela qualidade da informação ofertada. Quando o senhor fala em qualidade da informação, professor, eu fico aqui lembrando das famosas e conhecidas fake news. As fake Sim. news que acabaram tomando conta,
Mas no fundo, a gente já conhecia as fake news antes das redes sociais de uma maneira um pouco diferenciada, aonde perturbava a qualidade da informação. Como é que o senhor acha que a gente pode superar essa, ou nunca vai ser superado? A fake news? Isso. Eu sempre, quando o Supremo Tribunal Federal criou esse inquérito dos inquéritos para combater fake news, eu fui contra. Eu dizia que você não combate a fake news com censura. Você não combate a fake news colocando o Poder Judiciário como grande fiscal daquilo que o consumidor pode ou não receber. Você combate fake news com qualidade de informação. Você não combate fake news com menos informação. Você combate fake news com mais informação. Quando você mostra para o consumidor, repara, compara a qualidade desse produto que eu estou entregando para você com a falta de qualidade desse produto que você recebeu, que induz ao erro, ao equívoco. Então, a maneira de combater a fake news, a meu modo de ver, é com mais informação, com informação mais qualificada, com conteúdo de melhor qualidade. E a interferência dos governos na mídia? Bom, eu hoje vejo uma interferência mais do que dos governos, que os governos sempre tentaram ter algum tipo de influência na mídia, sempre, ao longo da história, é evidente. Mídia é poder, não é verdade? A mídia representa uma fatia importante de poder. Então, todos os governos sempre tiveram interesse, de alguma maneira, de ter uma mídia, digamos assim, domesticada, ou pelo menos uma mídia simpática. E a nossa obrigação como jornalistas não é sermos simpáticos com o poder. O nosso papel é ter um papel civilizado, de diálogo com o governo, mas de independência. Quer dizer, quando existe uma aproximação excessiva entre governantes e jornalistas, isso é um péssimo sinal. Quer dizer, nós temos que ter uma conversa civilizada, conversar com os governantes, mas, ao mesmo tempo, deixar claro para eles: vocês estão de um lado e eu estou de outro. Vocês têm uns interesses determinados e eu tenho um compromisso com a verdade e com os meus consumidores. Então, é importante separar um pouco os espaços. Uma coisa é governo e outra coisa é mídia. Eu acho que uma atitude de independência civilizada é o melhor caminho para enfrentar esses conflitos ou conflitos de interesse entre governos e mídia. Professor, mas nós temos também um outro ponto importante que foi arranhado de um tempo para cá, que é a livre expressão. Que o STF, de repente, deu à livre expressão uma interpretação conveniente aos 11 togados lá do tribunal. Como é que o senhor vê essa... Isso, na verdade, foi uma grande interferência. Eu acho que foi uma interferência total. Não tem sentido o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal entrarem num espaço em que se joga a liberdade de expressão. Até porque nós temos na legislação brasileira todas as ferramentas para alguém que se sinta atingido por um crime de calúnia, um crime de injúria, um crime de difamação, você pode processar o veículo e ser ressarcido. Agora, uma interferência do Supremo Tribunal Federal dizendo o que pode ser publicado, o que não pode ser publicado, escapa totalmente da função, da missão e do papel do Supremo Tribunal Federal. Eu diria mais, eu escrevi essa semana, na segunda-feira, e com muita preocupação, que nós estamos caminhando, sem perceber, suavemente, mas aceleradamente, para uma ditadura do judiciário. A ditadura não ocorre apenas com a intervenção do Poder Executivo, mas a ditadura do Poder Judiciário é pior ainda, porque se o Executivo erra, se o Executivo comete um abuso, você recorre a quem? Você recorre ao Poder Judiciário. Agora, quando a ditadura é do Poder Judiciário, você já não tem mais para quem recorrer.
A ditadura judiciária é a pior das ditaduras. E nós estamos caminhando nessa direção em função do comportamento recorrente do Supremo Tribunal Federal. Agora, professor, no momento que o senhor faz essa colocação, eu vi seu texto e até nós comentamos aqui, o Meneguin também leu o texto, que é o nosso diretor de conteúdo, foi seu aluno, e a gente até fez esse comentário e ficou um pouco apreensivo, no sentido de que realmente o judiciário vem tomando um espaço que não é dele e o pior, ele vem criando uma Constituição diferente da que foi aprovada em 1988. Mas eu gostaria de retomar esse assunto com o senhor. Daqui a pouco a gente vai fazer um breve intervalo e eu já retorno com o senhor. É rapidinho, a gente já volta com o professor Carlos Alberto de Franco. Continuamos com Conexão ND aqui na Record News. Hoje eu estou recebendo a presença do professor Carlos Alberto de Franco e eu fiz uma pequena provocação em relação ao fato do STF estar, de repente, interferindo no Legislativo, interferindo no Executivo e tomando as rédeas do país, criando uma Constituição própria. Mas como a gente pode sair disso, professor? Esse é um tema muito complicado. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal deveria ser, foi criado para isso, ser um tribunal constitucional. Para isso que existe o Supremo Tribunal Federal, um tribunal constitucional que tem como cartilha sagrada a Constituição do país. Portanto, o Supremo Tribunal Constitucional tem que seguir as normas determinadas pela Constituição. O que nós estamos vendo? Que o Supremo Tribunal Federal deixou de ser um tribunal constitucional e passou a ser um tribunal político. Essencialmente político, que atua politicamente. Nós assistimos recentemente a algo grotesco, que foi o ministro Edson Fachin, que durante 4 anos foi relator da Operação Lava Jato, que interagiu com a 13ª Vara de Curitiba muitas vezes, e 4 anos depois, o ministro Edson Fachin descobre, tirando da cartola, que a 13ª Vara de Curitiba era incompetente para julgar o ex-presidente Lula. É algo inacreditável, quer dizer, 4 anos interagindo com a Lava Jato, participando de tudo o que se ocorreu nesses 4 anos, e de repente considera que a 13ª Vara de Curitiba é incompetente para julgar o ex-presidente Lula e cancela todas as condenações do ex-presidente Lula. É uma coisa inacreditável. O ex-presidente Lula, que não foi condenado pela 13ª Vara, foi condenado pela 13ª Vara, teve a confirmação da condenação pelo Tribunal Federal de Recursos, teve a confirmação da condenação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, no fundo, o que fez o ministro Fachin foi não só derrubar o juiz Sérgio Moro, mas derrubar todas as instâncias, a primeira, a segunda, a terceira e o próprio Supremo. Agora, para completar o espetáculo, nós tivemos recentemente a declaração de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que também foi um espetáculo. A ministra Carmen Lúcia, que tinha votado contra a suspeição do Sérgio Moro, anunciou que ia mudar o seu voto. E, para justificar a mudança do voto, disse que fatos novos alimentaram a sua reflexão e a levaram a mudar o voto. Falso. Todos os fatos novos que ela apontou
como fatores determinantes da sua mudança de voto são fatos anteriores a 2018, fatos que ela conhecia perfeitamente quando ela deu o seu voto contra a suspeição do Sérgio Moro. A decisão da ministra Carmen Lúcia foi uma decisão nitidamente política. Ela mudou o voto para beneficiar o ex-presidente Lula. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal? Não é. O papel do Supremo não é nem beneficiar o ex-presidente Lula, nem prejudicar. É respeitar a Constituição. Então, você perguntava como resolver isso? É muito complicado. Hoje nós temos 11 senhores que mandam no Brasil. 11 ministros são donos do Brasil. 11 senhores que estão numa bolha, que estão na Ilha da Fantasia, que estão fechados no Supremo Tribunal Federal e vão ditando ordem. Bom, ontem, o ministro, o recém-ingressado no Supremo Tribunal Federal, determinou que as igrejas podem ser abertas para o culto, desde que mantido distanciamento, muito bem. Tomou essa decisão. Um dia depois, o ministro Gilmar Mendes tomou a decisão contrária. Então, hoje o país vive algo, eu acho que inédito no mundo, que o Supremo Tribunal Federal, através de 2 ministros, determinam 2 decisões absolutamente contraditórias. O que é que faz o distinto público? A quem obedece? Ao ministro Gilmar Mendes ou à decisão do ministro anterior? Portanto, isso que eu estou te comentando mostra que hoje o Supremo Tribunal Federal é o principal centro da insegurança jurídica no país. Ele que devia ser o tribunal que transmitia segurança jurídica e tranquilidade jurídica, hoje transmite insegurança jurídica. E o argumento, professor, muito usado no meio jurídico, é que a justiça hoje está ocupando um espaço que foi perdido tanto pelo Legislativo como pelo Executivo. O Legislativo acabou não cumprindo com as suas obrigações, o Executivo também, e a Justiça teve que tomar esse papel e está exercendo esse papel, só que de uma forma ditatorial. Sim. Não, nessa conta, o Poder Legislativo tem uma parte de culpa muito importante. Quer dizer, o Supremo, em geral, tem entrado, não deveria entrar, não é seu papel entrar, mas o Supremo tem entrado num espaço deixado aberto pelo Poder Legislativo. O Legislativo não toma providência, o Supremo entra e toma providência no lugar do Legislativo. Então, isso é a desordem total. É o conflito de poderes claramente estabelecido. Como é que você resolve isso? Em tese, quem pode resolver isso é o Senado. Em primeiro lugar, sabatinando os candidatos ao Supremo com seriedade, porque as sabatinas do Senado aos candidatos ao Supremo Tribunal Federal é uma conversa de amigos. Quer dizer, quando chega o candidato para a sabatina no Supremo, já está tudo acertado. É evidente. Não é como ocorre nos Estados Unidos, em que a sabatina é uma sabatina duríssima. O sujeito vai para a Corte Suprema dos Estados Unidos se tiver condições. Se não tiver condições, ele é zerado, ele é reprovado e não vai em frente. No Brasil, é um acerto político. Então, o Supremo tem que melhorar, o Senado tem que melhorar suas sabatinas. Em segundo lugar, o Senado é o único poder que tem condições hoje de colocar o guiso no gato. O Senado pode chegar ao ponto de declarar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E quando é que se declara o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Quando ele demonstra claramente que está abusando do seu poder. Ele está extrapolando, ele está trabalhando de costas para a Constituição. Se o Senado não fizer nada, onde é que nós vamos parar? Como dizem os italianos, chi lo sa. Chi lo sa. Agora, daí me bateu aqui, professor, o seguinte: se o Senado não der um freio e o STF continuar como está, de repente esse sentimento que está aflorando de uma forma lenta, mas também gradual, esse sentimento de bater na porta das Forças Armadas, não vem daí? Bom, eu acho
esse caminho não me parece um bom caminho. Existem pessoas que interpretam o artigo 142 da Constituição, entre eles o doutor Ives Gandra Martins, que é um jurista respeitadíssimo, e que conhece bem a Constituinte, que deu origem à Constituição de 1988, ele entende que o artigo 142 prevê a intervenção das Forças Armadas no caso de um conflito entre poderes. Não uma intervenção militar, não as Forças Armadas tomarem o poder, não é isso. A intervenção militar é as Forças Armadas dizerem, espera aí, você, Poder Judiciário, está invadindo o espaço do Poder Executivo. Volte para o seu espaço. Quer dizer, dar uma arrumada na casa. Esse seria o papel das Forças Armadas. Mas, claro, é sempre problemático, quer dizer, você ter uma presença ativa das Forças Armadas nesse nível não é bom. Eu pessoalmente acho que não é legal. O caminho ideal é que todos nós, você, cidadão que está acompanhando essa entrevista, pressione o seu senador. Diga ao senador, meu caro, eu votei em você e você precisa ser reeleito na próxima eleição. Cumpra o seu papel. Se você se acovardar, se você não tomar na mão a sua missão de realinhar, digamos, o Supremo Tribunal Federal, você não vai ter o meu voto. Então, eu acredito que os políticos são muito sensíveis à pressão do eleitorado. Esse é um caminho acessível a todos vocês de pressionar o Poder Legislativo de sorte que ele faça algo, ponha algum tipo de freio nos excessos do Supremo Tribunal Federal. Professor, nós temos uma Constituição meio híbrida. De um lado, tem o Executivo com responsabilidades, mas do outro tem um Legislativo com poderes. E daí um depende do outro, acaba um tendo que se unir interesses ali. O senhor não acredita que hoje nós estamos numa nova linha do governo federal, buscando um alinhamento do legislativo com o executivo? O governo federal, no fundo, está fazendo o que todos os governos fizeram no passado, com o melhor ou pior resultado. Qual é a realidade? A Constituição de Federal, ela veio depois do regime militar. Portanto, é uma Constituição que tem esse cenário de fundo. Não vamos, outra vez, cair num regime de força. Portanto, vamos fazer uma Constituição que dá bastante força ao Poder Legislativo, de sorte que o Poder Executivo tenha que ter controle do Poder Legislativo. Mas a verdade é que ficou uma Constituição, conseguiu como resultado uma coisa um pouco desequilibrada. Hoje, se não tiver um governo de coalizão, se não tiver esse governo em que o executivo, de alguma maneira, barganhe, negocie com o poder legislativo, ele não faz nada. O que nós estamos vendo agora é o presidente Bolsonaro, que foi eleito dizendo que jamais negociaria com o Centrão, agora está não só negociando com o Centrão, como está dando cargos para o Centrão, porque se ele não fizer isso, ele não governa, pura e simplesmente não governa. Então, o que está faltando no Brasil é uma reforma política que volte a dar um arranjo em todo esse mundo político que está profundamente desarrumado. Sem uma reforma política, nós vamos estar sempre diante do risco de um governo de coalizão em que é preciso ceder espaço, conceder cargos, benesses para o Poder Legislativo, e o Legislativo, dessa maneira, atua com boa vontade em relação ao Executivo. Professor, a gente está praticamente chegando ao final do programa, mas antes de terminar, eu gostaria de saber do senhor o que a pandemia poderá trazer de benefício para a imprensa. Não, eu acho que a pandemia mostrou. Bom, a pandemia há fenômenos impressionantes. Hoje você tem várias empresas de comunicação que estão produzindo, editando, e no caso de mídia impressa, e distribuindo o seu produto com uma logística sofisticadíssima, sem presença física. Tem redações inteiras que estão trabalhando em home office.
Isso é impressionante, quer dizer, é uma demonstração de capacidade de organização extraordinária. Eu acho que talvez, depois da pandemia, vai ser necessário repensar muitas coisas. Será que é necessário ter espaços tão imensos, tão enormes? Será que o profissional não pode estar, pelo menos uma parte importante dos profissionais, não pode continuar trabalhando em home office, próximo das suas famílias, e fazendo um trabalho, inclusive, mais produtivo e mais interessante? O que sim eu posso afirmar com certeza absoluta é que o mundo não será mais o mesmo. Nós vamos encontrar um mundo com grandes desafios, mas vamos encontrar, eu creio, um mundo melhor. A pandemia trouxe muita dor, muito sofrimento e muito desgaste. Muitas famílias perderam entes queridos, houve muito sofrimento e muita dor. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia nos colocou numa real muito dura. O homem, senhor de tudo, arrogante, que achava que tinha todas as cartas na mão, de repente se viu de joelhos diante de um vírus. Um vírus mínimo, sorrateiro, mutante, e pôs o mundo de joelhos. Não há pobre nem rico, não há poderoso nem desvalido. Não, o mundo está de joelhos. E isso suscita nas pessoas que têm uma capacidade de reflexão, uma capacidade de pensar um pouco por que tanta arrogância? Por que tanta prepotência? Se no fundo nós não somos nada. Um vírus aprisionou e algemou o mundo inteiro. Eu acho que quem fizer essa reflexão vai sair da pandemia melhor. Melhor profissional, melhor pai e melhor amigo. E será que vai sair dessa pandemia, professor, melhor eleitor? Bom, esperemos que sim, né? Esperemos que sim. Pelo menos as pessoas apanharam bastante, né? Apanharam bastante, talvez depois de apanhar tanto, amadureçam também e deem o seu voto com mais consciência, né? E falando em voto, até tem um tempinho aí para explorar um pouquinho mais o senhor. Será que já a gente não está mal de candidato? Bom, o candidato para cargo, Presidência da República. eu acho, eu nisso sou muito realista. Eu não vejo a terceira via, para mim é uma inexistência. Não existe a terceira via. Terceira via, você vai olhando as alternativas que aparecem hoje no cenário, é o governador do Rio Grande do Sul, que tem uma que é um bom governador, está fazendo uma boa gestão no Rio Grande do Sul, que tem uma avaliação mínima, quer dizer, não é conhecido no Brasil. Você tem o governador de São Paulo, que teve conflitos no seu próprio partido, o PSDB. Você tem o Luciano Huck, que está não vai há muitos anos e que continua duvidando se vai ser ou não vai ser candidato a presidente da República. Então, eu tenho a impressão que o único candidato claro, explícito, atualmente, é o presidente da República, o Jair Bolsonaro. E um candidato em potencial, que almeja ser, mas muita água vai rolar debaixo da ponte antes dele ser, é o Lula. Então, o cenário caminha para um cenário, outra vez, radicalizado, de duas lideranças, uma conservadora, de mais de direita, e uma de esquerda, extremamente polarizados, e vamos ter uma eleição que vai ser uma luta de foice e noite escura. Uma eleição bem complicada. É a minha impressão. E pelo visto nós estamos caminhando para isso mesmo, professor. Mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Conexão ND. Muito obrigado por ceder esse tempo nesse bate-papo aí construtivo e muito produtivo. Obrigado, foi um grande prazer e contem sempre comigo. Sempre que quiserem, é só me telefonar e estarei aí com grande prazer. A gente vai abusar, professor. Muito bom. Obrigado, obrigado e obrigado para você que nos acompanhou até aqui no Conexão ND. E terça-feira que vem eu estou de volta com mais um convidado e mais um bate-papo proveitoso e importante para todos nós. Um abraço, uma ótima semana e sempre tomando cuidado, né? Porque, infelizmente, o vírus continua por aí. Um beijo, até lá.